Olá, pessoal que assiste mais um vídeo neste canal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Faça parte dessa família, se inscrevam, ative o sininho de notificação, curta bastante e compartilhe. Também o que eu peço, deixa aqui no comentário ideias de vídeo, assuntos que vocês necessitam que eu trabalhe. Assuntos também vocês podem estar mandando aqui, ó, no meu Instagram, para que eu possa estar trazendo a esse canal, que possamos cada dia mais crescer juntos. Então, pessoal, o assunto de hoje é: cristão tem ansiedade? Cristão tem depressão? Esse é um assunto muito falado no século XXI e nesse período de pandemia as coisas têm se intensificado mais. Como eu falei no meu primeiro vídeo aqui no canal, eu sofro de ansiedade. Eu acho assim que toda a minha vida eu sempre tive um pouco de ansiedade. Só que agora, com a pandemia, do ano passado para esse, as crises de ansiedade começaram a ser mais fortes, a se intensificar bastante. E eu precisei de ajuda. Eu faço terapia. E essas terapias estão me ajudando muito, graças a Deus. E é por isso que eu quero conversar com vocês sobre esse tema muito importante na sociedade de hoje. Porque assim, vivemos no século XXI e esse século é conhecido como século de depressão. As pessoas passaram a ter depressão então agora? Não. A depressão sempre existiu lá na época dos nossos avós, bisavô, tudo já tinha. Só que passou agora a ser falado, a ser estudado, a ser abordado, e as pessoas necessitaram mais a tratar essa depressão, essa ansiedade. As pessoas cansaram de viver com isso e querem se libertar, querem agora poder se sentir leve, se sentir completo. Muitos ainda falam que um verdadeiro cristão não tem depressão. Verdadeiro cristão não sofre de ansiedade. E isso é uma extrema mentira. Por quê? É uma mentira que muitos ainda levam, muitos ainda falam. Pessoal, um verdadeiro cristão, ele não é um herói. Um verdadeiro cristão não é aquela pessoa que não vai sentir dor, que não vai sentir tristeza, que vai ser invencível, que vai ser imortal, nada disso. O verdadeiro cristão é uma pessoa comum, uma pessoa que sofre todos os dias como qualquer outra pessoa. Nós cristãos não somos melhor e nem pior do que ninguém. Somos pessoas que buscam, que trabalham, que levam o evangelho a todas as pessoas. Por isso, o que nos faz ser cristão é acreditar verdadeiramente em Deus, em Jesus Cristo, e levar às outras pessoas o evangelho. Então, isso não faz sermos melhores, sermos invencíveis ou não sentir dor, não sentir tristeza e não sentir ansiedade, certo? Então, o que a gente vê no dia de hoje? Vê sim cristãos sofrendo, cristão com ansiedade, com depressão. E porque muitos criticam isso, eu vejo muitas pessoas não buscando ajuda. E isso é um erro. Porque quando você sente muita dor de cabeça, quando você tá com gripe, quando você tá doente, você não busca, não vai atrás de um médico, não vai atrás de um remédio, não vai atrás de ajuda? Vai sim. Com a pandemia, com o coronavírus, a pessoa que tem sintoma, ela busca um médico. O médico vai passar um tratamento. Assim é com a ansiedade, com a depressão. Claro que eu não tô comparando uma doença com a outra, porque esse vírus ele veio de uma maneira
que não sabemos como reagir, como tratar de forma eficaz. Mas com a depressão e a ansiedade, a gente sabe que existe tratamentos. E assim como uma doença, que eu dei o exemplo do coronavírus, existe outros tipos de doença que se a gente sente sintoma, a gente procura médico. Então, a depressão e a ansiedade são coisas que a gente precisa de ajuda também. Vou falar um pouco o que aconteceu comigo. Então, o que aconteceu comigo? Eu estava tirando a carteira de habilitação. Não, eu ainda não consegui concluir. Por quê? Porque no processo da carteira, eu fui tomada por muita crise de ansiedade. Eu comecei a duvidar bastante se eu conseguia, se eu não conseguia. Ai, meus pais estão pagando e agora o que eu vou fazer? E aquilo foi crescendo. Passei no psicotécnico de boa. Passei no exame de vista. Passei no teste da legislação. Fiz as minhas aulas práticas. Chegou o teste prático. Reprovei na primeira vez. Reprovei na segunda. Por quê? Eu sentia que o meu coração ia sair pela minha boca. Eu sentia muita ansiedade a ponto de eu não conseguir lidar com aquilo que eu estava sentindo. No terceiro teste, eu tive uma crise de pânico dentro do carro. Eu não consegui fazer nada a não ser subir no meio-fio, que o examinador, ele chegou e ele falou assim: Priscila, você subiu no meio-fio. Eu senti, né? Então, eu falei assim, tá bom. Saí do carro, vi o meu instrutor, chorei muito. Vocês não têm noção, eu não conseguia parar de chorar. Eu fui pra autoescola, do caminho do Detran até a autoescola, eu fui chorando o tempo todo. Cheguei na autoescola, a coordenadora da autoescola falou que aquilo era normal, que não era para mim se preocupar, que era para mim pagar o reteste depois de alguns dias, que tem alguns dias que você pode fazer o reteste de novo. Na época a gente tinha sorveteria, eu e meu irmão. Eu cheguei na sorveteria, encontrei meu primo, eu chorei muito, vocês não têm noção. Cheguei em casa arrasada, eu não conseguia parar de chorar, eu não conseguia. Se eu falar pra vocês até hoje, só de estar falando aqui com vocês do exame, eu sinto uma dor muito forte no meu estômago. Eu sinto o meu corpo doer. E foi aí que eu falei assim, mãe, não tá normal isso, não é uma coisa normal. Eu senti o meu peito doer, a minha cabeça doer, meu estômago, isso não tá normal, eu preciso de ajuda. Foi quando eu comecei a fazer terapia. E foi uma das melhores coisas que eu estou fazendo na minha vida, porque me ajuda muito. Eu comecei a ver situações que eu não enxergava antes. Foram situações assim que me marcaram demais na minha infância, como a morte da minha avó. É um luto que eu tive que viver, não vou dizer sozinho, porque eu sempre tive minha mãe, meu pai, minha família muito presente. Só que eu sabia que aquela dor para minha mãe era horrível. Então eu não poderia desabafar com a minha mãe. Então eu senti aquilo sozinha. Então eu amadureci muito cedo. E foram essas coisas que lá da infância eu só fui acumulando. Acumulando, uma decepção amorosa, acumulei. Uma briga com uma amizade mal resolvida, fui acumulando. Eu só fui jogando dentro de mim. Deixa ali no canto, depois eu vejo. Depois eu faço algo. E eu nunca fiz, até então. Então aquilo foi se acumulando tanto que quando chegou no exame, eu explodi. Explodi porque eu não estava acostumada a não conseguir o que eu queria. Porque se eu estudava, eu conseguia tirar nota. Se eu fizesse certinho, eu conseguia tal coisa. Só que chegou na hora dos exames, eu não conseguia controlar a situação. Não conseguia controlar o meu corpo.
E foi onde eu entendi que eu estava passando por crise de ansiedade. E eu já tinha sentido a crise de ansiedade há muito tempo. Só que eu falo assim, é estresse. É aquilo do dia a dia, mas vou dormir. Só que agora eu não conseguia mais dormir. Desde que eu comecei a fazer a carteira, eu não dormia direito. À noite eu acordava, ficava pensando. E a minha cabeça trabalhava tanto que no outro dia eu acordava cansada. Foi aí que eu comecei a fazer terapia, mais ou menos em setembro. E com essa terapia eu passei a lidar com todos os problemas presentes na minha vida. Não terminei a carteira? Não terminei. Porque aconteceram muitas coisas que me marcaram e a gente ainda tá trabalhando com coisas que tá me marcando mais. Eu tô aprendendo a lidar com a Priscila mulher. Eu tô aprendendo a lidar com a Priscila cheia de sonhos, cheia de projetos e que precisa e tá ansiando viver de uma maneira livre da depressão, livre dessa ansiedade e livre daqueles preconceitos que a mulher carrega, a pessoa negra, a pessoa gorda, todo mundo sofre. Se a pessoa é muito magra, sofre. Se a pessoa é branca demais, o povo já fala, vai lá tomar um solzinho. Se a pessoa é negra, nossa, passou do ponto. Então a gente tá vivendo num mundo tão preconceituoso que eu precisei de ajuda para conseguir me sentir mulher, me sentir algo que era para me sentir naturalmente. Eu precisei da ajuda da terapia para poder vencer coisas que eu não precisava estar passando. Então, como continua a pandemia e as autoescolas tá naquela loucura, todas aquelas coisas, eu ainda fui deixando. O meu prazo ele foi ampliado por causa da pandemia. Eu quero ainda, se esse ano, se Deus quiser, se no mais tardar no começo do ano que vem, concluir essa carteira. Mas eu quero dizer para você, eu precisei ter uma crise de pânico dentro de um carro, no meio de um exame, algo muito importante, para entender que eu precisava de ajuda. Não deixe você explodir para entender que você precisa de ajuda. Depressão é algo sério, ansiedade é algo sério e requer ajuda. Não é frescura, não é mimimi da geração 21, não é. Você precisa de ajuda. Você vai ter dias que vai sentir o seu cabelo doer, o seu corpo, a sua alma sangra de um jeito que você não consegue lidar com aquilo sozinho. E você não tem obrigação de lidar com aquilo sozinho. Você precisa de ajuda, precisa de terapia, precisa da sua família, precisa se libertar. E a terapia é libertador, porque você começa a entender coisas que até então você não entendia. Hoje eu entendo porque eu nunca namorei, fui começar a namorar com 26 anos. Eu tinha medo de sofrer, eu tinha medo de ver as pessoas partindo e não deixava ninguém se aproximar. Uma das coisas que me marcou, que foi na minha primeira sessão, a psicóloga me disse assim: Priscila, abre a porta de onde você se escondeu. Você não precisa sair se você não estiver preparado, mas abre. Deixa as pessoas tentar te ajudar. Abre aquela porta, vê o sol brilhar lá fora. Foi aí que eu entendi que eu não precisava ficar naquele quarto. Que tinha coisas que eu não precisava mais carregar aqui. Eu não precisava estar sofrendo coisas lá de um passado que já passou. Ansiedade, você precisa descobrir o motivo da sua ansiedade. Você não sofre ansiedade à toa. É o seu organismo, a sua mente, a sua alma falando que algo tá errado. E Deus deixou médicos, deixou pessoas especializadas para nos ajudar. Tem um versículo que diz: lançai sobre ele todas as suas ansiedades e ele tem cuidado de vós. Então lance a Deus, primeiramente.
Coloca na mão de Deus todas as suas ansiedades e angústias e procura sim tratamento. Deus deixou médicos, não foi à toa. Então você pode e deve sim procurar ajuda. Não liga se o povo falar, olha lá, o cristão tem depressão. Seja um cristão que esteja em tratamento. Todo dia a gente lê a Bíblia e ora, porque a gente está precisando de ajuda, certo? Precisamos ter a comunhão direta com o Pai. Busque também a terapia para você conseguir lidar com você mesmo, com a sua mente, com a sua alma e seu coração. Busque ajuda sim. Não se perca, não deixe você chegar ao seu extremo, porque as outras pessoas acham que é frescura. Depressão e ansiedade não são frescura. Você pode e deve ter ajuda. Que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, compartilha. Siga aqui o meu Instagram e se você quiser, deixe comentários do que eu posso estar falando, temas que eu posso estar abordando. Eu quero ser uma pessoa, uma bênção na sua vida. Que o Espírito Santo te ilumine e te abençoe, não só hoje, mas sempre, todos os dias da sua vida. Até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe.